Olá, galera. Desculpe, corta. Aqui, Oi, ó. gente. Viemos hoje aqui para falar sobre fraude de empréstimos consignados. O importante aqui é abrir um leque para vocês saberem como identificar possíveis fraudes e como evitar elas. Eu me chamo Cristiano, sou advogado, trabalhista, civil e consumidor. Eu sou Giovana, advogada, uma mulher branca, mãe de pet, e que tô com essa galera, começando a correr, quase uma atleta já, né? E tô junto com essa galera aí pra gente continuar esse momento bacana. Prazer, me chamo Pedro, um dos loucos do direito que gosta de discutir as temáticas através de uma outra perspectiva. Então vamos hoje trabalhar na pauta do dia, consignados e os memes que o Brasil cria através dos problemas jurídicos. Inicialmente, é importante falar que fraude ele pode acontecer de qualquer forma, de várias formas, na verdade. Tem falsificação de documentação, tem empréstimo por parentes e falsificação dentro do INSS também, com algumas pessoas que fazem de forma ilícita, né? Outros que ligam para os principalmente idosos, que tem mais leque de possibilidade de ter os consignados em suas contas e se identificam como um agente do INSS, de bancos e financeiras. Vou contar uma história aqui sobre o que aconteceu comigo e um cliente. Ele fez um empréstimo em uma financeira, só que ele não leu os documentos. Então, o primeiro empréstimo foi correto. Ele fez o primeiro empréstimo, mas assinou vários documentos. Quando foi depois de um ano, ele recebeu uma cobrança de um segundo empréstimo. E depois, com mais 3 meses, outro empréstimo. Resumindo, foi para 6 empréstimos. Quando procurou a justiça, ficou identificado que tinha a assinatura dele, mas ele não leu os documentos. Você tem que ficar ligado na hora que vai fazer a assinatura de documentos, para você perceber ali se você está assinando o documento daquele empréstimo que você está fazendo, né? Senão, você pode cair nesse golpe aí de fraudes, que são várias. E eu acho que esse caso a gente tem que ficar bem atento, até para essas questões mais com os idosos, né? Sim. Que acabam conseguindo até com mais facilidade esse empréstimo, e aí tem que ter essa segurança, né? De não estar em nenhum golpe ou alguma coisa assim, né? Os idosos eles estão mais vulneráveis porque tem os benefícios sociais, tem a própria aposentadoria e como se trata de consignado, né? É o que vai dar garantia para o retorno daquele valor. Infelizmente, são eles que sofrem mais esse tipo de golpe. A gente tem visto também uma situação, né? Esses contratos via WhatsApp, as financeiras, os bancos têm mandado mensagens e os bandidos, né, o pessoal tem utilizado dessa ferramenta para poder trazer esse pessoal que está mais assim, desatento, né, que não tem conhecimento sobre seus direitos, suas questões, e está assinando, está passando senha, está fazendo essas contratações sem qualquer cuidado. Então, isso é um assunto muito sério. A gente vê isso no cotidiano, não só idosos, mas muitas pessoas que precisam de um valor, ainda mais numa situação econômica muito fragilizada que a gente vem passando, né, um período pós-pandemia, em que a necessidade de recursos é gritante. Então, qualquer situação em que se verifique uma vantagem, algum valor, é vista sem qualquer cuidado. E isso faz com que as fraudes, os golpes aconteçam. Inúmeros casos a gente vê de pessoas que contratam sem saber que está contratando, achando que está ganhando um prêmio, achando que está apenas diminuindo uma dívida, quando em verdade está renegociando uma coisa que era 1.000, passa a ser 5, sem qualquer critério, sem qualquer cuidado, e isso vem gerando um superendividamento. Até hoje a gente tem essa questão agora da lei do superendividamento para tentar coibir essas questões. Então, um assunto da pauta do dia, extremamente sério, que precisa de atenção. Não só da questão da rede bancária, né, mas também para uma questão já macroeconômica. Porque quanto mais o crédito é usado de forma indevida, mais caro ele fica.
Então as taxas aumentam, o risco Brasil aumenta, então isso vai para o cálculo atuarial. Então quem tem necessidade de buscar esse crédito já encontra ele em valores que ficam mais desvantajosos. E isso não é interessante para ninguém. Para uma economia brasileira, que é uma economia muito frágil, isso acaba pesando muito para quem precisa, né? Quem recorre do crédito para poder sobreviver. Como você mesmo disse aí, depois, após a pandemia, o aumento de fraudes no consignado aumentou para 165%, né? Ou seja, é um absurdo por ano isso. Eu sempre dou conselho para meus clientes, né? Antes de você fazer um empréstimo, procura uma agência bancária mesmo, ou uma financeira que você identifique que é responsável. Hoje no mercado tem bastante. Vocês são muito sérios, né? A fofoca, ela faz parte da vida, né? A gente comentar um pouco sobre o caso do tio Paulo. Tio Paulo, né? Eu acho o famoso tio Paulo. Depois que morreu, coitado. Novas imagens mostram que o idoso já aparentava estar inconsciente ao chegar no local. Quem traz as informações desse caso é a Raquel Amorim. Muito boa tarde para você, Raquel. Oi, Clarissa. Muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Essas novas imagens que você mencionou foram registradas pelas câmeras de segurança do banco. Elas mostram desde o momento em que a Érica de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, chega ao local com o tio em uma cadeira de rodas, até a hora em que ela é atendida. No vídeo, que inclusive vocês podem acompanhar na tela, o idoso Paulo Roberto Braga, de 68 anos, aparenta estar o tempo todo inconsciente. Ele já chega a agência bancária, localizada no bairro de Bangu, na zona oeste do Rio, com a cabeça caída e sem esboçar qualquer reação. Em alguns momentos, a Érica chega a levantar a cabeça do tio, mas quando retira a mão, por exemplo, para mexer na bolsa, a cabeça dele volta a tombar. Mesmo nessas condições, ela leva o idoso até um guichê, chega a oferecer água para ele, que não responde, e tenta fazer o tio assinar o empréstimo no valor de R$17 mil. Uma tentativa frustrada, uma funcionária do banco ainda leva os dois para uma sala reservada, faz massagem cardíaca no idoso. Pouco tempo depois, o SAMU é acionado e quando o médico chega ao local, atesta o óbito. O delegado responsável pelas investigações, Fábio Luiz Souza, como você destacou, Clarissa, disse à CNN ter convicção de que a Érica sabia que o tio estava morto quando tentou realizar o saque do dinheiro. Ela pode responder por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver, que é o desrespeito a uma pessoa morta. Então, o que a polícia quer saber? É se ela tentou se aproveitar do tio para tentar realizar o empréstimo. E aí, o ponto para a empresa, né? Porque não deixou, não liberou. Mas não deixou porque não poderia nem se consumar. Mas perceba, é uma situação trágica, mas que o brasileiro transforma em uma situação cômica através dos memes, através das brincadeiras. Mas o modus operandi, a forma como isso acontece é corriqueiro. Chega um idoso em estado de vulnerabilidade com uma pessoa que se diz tio, sobrinho, parente, irmão, se diz qualquer coisa. E consegue fazer com que o idoso assine um contrato, aquilo ali vai ser descontado no seu benefício, numa margem consignado, e aquele valor nunca chega pro idoso. Infelizmente, perdoe o termo, mas a sobrinha do tio Paulo deu azar. Porque se ele tivesse vivo ainda, ele ia assinar e ela ia ter aquele valor. Mas essa é a questão, né? A gente tem visto uma preocupação em facilitar o crédito, mas facilitando o crédito para pessoas que não têm essa condição, você acaba criando outro problema, a questão do superendividamento, o encarecimento do crédito no Brasil. A gente tem uma situação bem peculiar, pessoas ganhando um salário mínimo, mas que têm 5 cartões de crédito com cada um R$1.000. Na cabeça do pessoal, você tem R$5.000 de salário. Exatamente. E parceladinho, compra até o mundo. Isso. E aí usa um cartão para pagar outro, e aí cria uma bola de neve, e isso vai gerando um problema muito sério para o sistema. Não sei se vocês lembram, aqui em Salvador tinha, na época, uma moeda paralela que era Vale Transporte. A depender do lugar, tinha pessoas que só negociavam com Vale Transporte, porque tinha uma questão de deságio, para ele era mais interessante. Isso numa economia, digamos assim, séria, é complicado você trabalhar com esses aspectos.
ainda mais trazendo essa questão do crédito em si dentro de uma perspectiva de fraude, dentro de uma perspectiva de fragilidade, isso vai impactar naqueles que realmente recorrem ao crédito, que os mais vulneráveis, os mais pobres. É isso a grande questão. Quando você tem esses valores liberados de forma desordenada, o que acrescenta mais é prejuízo tanto nas instituições financeiras e também o crescimento de processos, né? Eu até acho que nem causa prejuízo financeiro para a instituição financeira, porque todo esse prejuízo ela vai colocar isso para alguém pagar. Então, quando você quantifica qual a margem de juros que você vai aplicar, qual o percentual, qual é a taxa, tudo isso aí é ponderado. O custo Brasil, o quanto você gasta a título de indenizações, contratando advogados, pagamento de dano moral, de custas, e isso vai fazer com que o crédito encareça. Sim. Então, se você pudesse ter uma taxa de, um exemplo, né, de 1%, vai para 2%, 3%, em razão disso. Um carro popular 60 mil, quando você vai financiar, você vai pagar 180. Um carro, querendo ou não, de luxo, por assim dizer, né? Então, você vê que isso impacta de forma muito negativa. E onde é que está o papel de cada um nisso? Né? Porque, querendo ou não, essa ideia do jeitinho, essa ideia de buscar levar vantagem, de achar que vai ter essas vantagens sem um preço, meu pai sempre dizia, não existe almoço de graça. Sim. Então, tudo é pago, alguém vai ter que pagar. E, geralmente, quem paga é quem está na ponta. O mais fraco, o mais pobre... E quem é que mais precisa? Eu acho importante a gente trazer esse lado também, né? Que a própria autor do pedido, às vezes, ele tem noção que não tem condição, né? Que aquilo ali está desarrazoado, né? Para ele, mas ainda assim continua no ato, né? Tem até a gente que é do mundo jurídico já sabe dessa graça que faz, que é o cliente que diz, não fui eu não pedi, pelo amor de Deus, esse crédito é estranho, chega na audiência, a contestação tá com a foto dele lá, né? Uma quase foto, fazendo uma selfie. Uma assinatura, conversas de WhatsApp, até mesmo trocando receita de bolo com a atendente e dizendo que nunca assinou nada, né? E fica até difícil. Exatamente, então é importante chamar a atenção para esse lado aí também. Já tive alguns casos dessa forma aí. Chega lá na hora da audiência, não foi eu, aí faz o processo. Perde o tempo do processo, faz o processo, pesquisa, aí quando chega lá na hora, junta a contestação, tá lá a assinatura. Por isso que no início eu falei que tem que prestar atenção no que você está assinando. Porque você faz o contrato para um contrato só, e aí eles multiplicam para vários. Isso é o que vem acontecendo no Brasil, né? E aí, como a pessoa não lê todos os documentos que estão ali, tem vários contratos embutidos ali. E aí a foto foi feita para o primeiro processo e aí replica para todos os outros. Então você faz um consignado, tira uma foto com legalzinho, mas aí depois você tem vários contratos ali embutidos. Aí assina todos. Aí começa a vir a chuva de contratos e quando vai aparecer a foto, é a mesma foto que você fez para o contrato original que a pessoa realmente queria. Ou não, daqui a pouco são outras fotos. Como eu disse, às vezes você vê uma possível vantagem, uma oportunidade de diminuir, ou até mesmo já vi contratos em que você recebe um troco. Você negocia a sua dívida, lhe adianta um valor, mas você vai pagar isso no final. Devolvendo. Então, e aí você achando que aquilo ali vai diminuir seu débito, o valor a ser pago ao final, mas em verdade você está pagando o triplo daquilo ali. É só uma antecipação desse valor, mas que para fins de uma emergência, uma situação que aparece na hora para poder ser enfrentada, se faz. E aí você vê outra selfie, outra contratação, e sem qualquer critério, sem qualquer cuidado. Hoje tem essa ideia de que é necessário educar o consumidor para que se evite essa questão do superendividamento, mas você não vê muito se falar sobre isso. Até mesmo no mundo jurídico você não tem um acesso tão interessante, porque às vezes os juízes ainda estão conhecendo da matéria, o judiciário ainda está se preparando para receber esse tipo de demanda, fazendo esses acordos, fazendo essas negociações para que possa dar um fôlego ao consumidor. Mas daqui que a gente consiga resolver o problema, acho difícil. Então a gente tem que atuar agora no sentido de se precaver.
Foi muito legal que a gente colocou hoje aqui, que mostramos os dois lados, né? Tanto o lado das factories, seja lá onde foi esse empréstimo, que foi feito da forma às vezes negligente, tanto daquele que também pede, né? Sobre a sua consciência, né? O tio Paulo, coitado, realmente foi para o outro lado, mas como diz Pedro, o azar foi dela, né? Ele ficou, na verdade, o espólio tá tranquilo ali, né? Pois é, espero ter esclarecido um pouquinho aí sobre possíveis fraudes. Oriento que observem tudo que vocês estão assinando no ato da contratação e pensem umas 2 vezes se realmente você quer contratar, porque às vezes contratam, ele chega lá na frente também, desistem e ele fica tendo um imbróglio sem necessidade. E aí, não esquece de curtir, deixar o like, compartilhar, que é muito importante.